primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e esse é mais um vídeo da série Olha pra Poesia. Aqui eu estou tentando dividir com vocês um pouco da minha vivência, um pouco da minha familiaridade com a poesia, que é uma das coisas mais interessantes que a raça humana tem feito aqui. A gente faz muita coisa ruim para o mundo, mas tem algumas coisas que valem a pena. A poesia é certamente uma delas. Agora, ela pode ser às vezes difícil, ela pode ser às vezes um pouco refratária, mas ela está sempre aí. O que é importante é olhar para ela. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Então, nesse quarto programa da série, eu tô tentando trazer para vocês um dos poetas que me é mais caro. É um poeta não tão conhecido, mas com o qual eu trabalho há muitos anos, o poeta mineiro Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Nascido em 1749 e morto em 1814, ele faz parte daquilo que se convencionou chamar o neoclassicismo em língua portuguesa. Ou, muitas vezes, professores simplificam justamente apenas por um aspecto dele, que é o arcadismo. A tradição de escrever poesia assumindo a máscara de um personagem fictício, um personagem pastoril. A poesia, por muitos séculos, associada em uma certa tradição ocidental ao ambiente dos pastores, ela gerou todo um enorme diálogo que assumia o seu espaço na Arcádia, aquela região da Grécia Antiga que era um pouco atrasada e economicamente, por isso era dependente do pastoreio, e desde Teócrito, passando por Virgílio, depois Sanazzaro e vários outros autores de tradição ocidental, se reacendeu essa chama, foi passando esse bastão na corrida colaborativa da tradição arcádica. Há bastante mais coisa e a gente pode tratar dessas variedades no texto. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para um poema em específico do Silva Alvarenga que ajuda a compreender um pouco qual é o lugar que o poema assume, qual é o lugar do qual a gente deve ler o poema. Esse poema é o último madrigal do livro Glaura, que é o mais ambicioso e o Silva Alvarenga publicou em 1799. O poema diz o seguinte: ó águas dos meus olhos desgraçados, parai que não se abranda o meu tormento. De que vale o lamento, se Glaura já não vive? Ai, tristes fados, ai, míseros cuidados, que vos prometem minhas mágoas? Águas, águas, responde a gruta e a ninfa que me escuta nestes prados. Ó águas dos meus olhos desgraçados, correi, correi, que na saudosa lida bem pouco há de durar tão triste vida. Esse é um poema interessantíssimo para a gente entender onde situar a leitura de um poema. Ele está solto no universo, ele está enraizado em alguma coisa além dele, ele necessita a leitura de algo anteriormente ou não. Esse aqui é um texto que não se explica 100% se a gente não tiver uma noção um pouco mais clara do contexto onde ele se insere. O contexto mais imediato é o próprio livro. O livro Glaura, que, como eu disse, é o mais ambicioso do Silva Alvarenga, tem duas partes. Uma primeira com 59 rondós, a segunda tem 57 madrigais, e o livro todo está submetido ao título Glaura, Poemas Eróticos de um Americano. Cuidado com o termo eróticos aqui, porque em 1799, erótico significava amoroso. Eros, o deus grego do amor, durante muitos séculos não foi realçado como o deus do sentimento sexual, do impulso sexual, como
foi muito fortemente marcado a partir da psicanálise. Não. No século XVIII ainda, o erótico estava no campo de certa tranquilidade amorosa. Então, são poemas amorosos. Poemas dedicados a uma figura, Glaura. E, ao longo dessas duas partes, a gente vê dois arcos se montando. Os rondós são, tematicamente, todos envolvidos com uma evolução, um arco que começa com a vida infeliz do pastor, que não tem o amor, não tem a reciprocidade da sua amada Glaura, o pastor Alcindo Palmireno. Avança isso para uma alegria de encontro e depois decai para uma tristeza gerada pela morte da Glaura. Esse arco se monta também através de certos espaços, o espaço da floresta, o espaço da gruta, o espaço da praia, o espaço da algumas figuras como a mangueira, o cajueiro e alguns momentos do dia, a manhã, o meio-dia, a tarde e a noite. Todas essas coisas se sobrepõem para reforçar uma ideia de alegria e entusiasmo, estabilidade e decadência. A segunda parte reforça tematicamente a mesma coisa. Muda-se a forma. A primeira é dominada por rondós, aquela forma literária em que um refrão se repete de espaço a espaço. E a segunda parte é montada por madrigais, como esse que a gente leu agora. Um aspecto a mais, só para reforçar, antes de mergulhar melhor no poema, esse livro já foi muito criticado como sendo um livro monótono, um livro que não tem variedade, já que os 59 rondós são quase todos da mesma forma, versos redondilhos, com quadras, e estão sempre muito rígidos na montagem. A questão das rimas internas é muito complexa, um dia a gente pode falar sobre isso. E a segunda parte reproduziria a mesma coisa, ela tem uma rigidez exagerada, porque todos os madrigais são compostos pela alternância de versos de 10 sílabas e versos de 6 sílabas. Esse é um modo de olhar, mas é um modo que às vezes é um pouco preconceituoso, porque a gente joga sobre o poema aquilo que a gente gostaria de ver. Eu gostaria de ver variedade, eu não vejo variedade, logo é ruim. É uma opção. Por outro lado, a gente pode também tentar uma outra abordagem, que é, eu olho para isso. O que ele me mostra? Ele me mostra isso, isso, isso. O que eu posso tirar disso que o poema me mostra? E assim, avançar dentro das possibilidades que enriquecem a nossa própria vivência, a nossa própria leitura. O que esse madrigal mostra? Ele começa com uma afirmação muito sentimental. Ó águas dos meus olhos desgraçados. Uma imagem, uma metonímia do choro, do sentimento de tristeza. E uma recomendação, parai. Parem, porque não se abranda o meu tormento. A minha tristeza é muito grande. De que vale o lamento? Qual é o sentido de fazer tudo isso se Glaura já não vive? Não. Qual é o sentido de levar adiante esses meus sentimentos se eu já não tenho mais a minha amada, se eu já não tenho mais a figura a quem eu dedicava tanta alegria, tanta esperança? Ó tristes fados, ó míseros cuidados, que vos prometem minhas mágoas. E aqui eu acho muito bonito, muito delicado esse recurso que ele usa. Águas, águas, me responde a gruta. Até aqui, o poema nos tinha colocado num ambiente muito abstrato, não tinha nada de material. Agora a gente tem alguns elementos materiais que são a gruta, os prados, e tem uma figura que é a ninfa. Essa figura da ninfa é uma figura que vem da tradição clássica. A ninfa é uma dessas divindades que se acreditava que existiam na natureza. É evidente que um poeta do século XVIII no Brasil não acredita que existam entidades dentro das árvores ou dentro das flores, mas ele está se valendo de uma tradição que é mais ou menos ininterrupta no Ocidente, que vem desde a antiguidade, para poder falar. Ele está se colocando, então, não dentro de uma concepção intelectual, mas de uma concepção poética.
Ele está se colocando dentro de um diálogo com uma série de outros autores que tratavam disso. E a ninfa está respondendo o quê? Águas, águas. Ou seja, mais lágrimas, mais choro, mais tristeza. E aqui vem uma parte interessante, porque o verso que segue é um verso que repete o primeiro. Ó águas dos meus olhos desgraçados. Mas a sequência é oposta à sequência do primeiro. Enquanto no primeiro a indicação era parai, no segundo a indicação é correi. Correi, correi. O oposto completo. O que é que isso pode nos indicar? Está nos indicando que a mesma frase, o mesmo verso, o mesmo enunciado, pode gerar duas leituras e dois desdobramentos absolutamente opostos. Se uma das reclamações feitas a respeito desse poema, e não só desse poema, mas do neoclassicismo, da tradição clássica como um todo, é de que ela é muito repetitiva, que ela tem muitos clichês, que ela está sempre falando as mesmas coisas, esse poema está indicando que essas coisas semelhantes podem apontar para lugares diferentes. A semelhança é mais superficial, porque ela, na verdade, depende do contexto. No primeiro contexto, as águas param. No segundo contexto, as águas correm. Porque na saudosa lida, bem pouco há de durar tão triste vida. A minha vida vai durar pouco. E essa é uma outra coisa interessante. Lembrar que esse é o último poema do livro que construiu uma personagem, na verdade construiu duas personagens, a personagem Glaura e a personagem Alcindo Palmireno, que é o sujeito lírico destes poemas. Ao fazer isso, o livro constrói toda uma unidade. E aqui o que ele está insinuando é que no último poema do livro já não vai mais haver isso. Essa triste vida vai durar pouco. E vai durar efetivamente pouco. No momento em que a gente fechar a última página do livro, Alcindo Palmireno não existe mais materialmente. Ele existe virtualmente. A gente tem que abrir o livro outra vez para encontrar alguma coisa diferente. Uma coisa que vai ser a mesma, mas que pode ser diferente. Vai ser a mesma porque são as mesmas palavras, são as mesmas leituras, os mesmos poemas. Mas o mesmo poema pode ter desdobramentos diferentes. Se as águas dos meus olhos desgraçados tem que parar, as águas dos meus olhos desgraçados podem correr. E esse é um dado fundamental que amplia um pouco a possibilidade de leitura. Ao ler um poema, a gente nunca está 100% vendo a mesma coisa. A frase famosa do Heráclito de Éfeso é: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio muda, a gente muda. Se aplica na minha poesia. Ninguém lê duas vezes o mesmo poema, porque o poema muda, a gente muda. E a leitura está se abrindo para todas essas possibilidades, como esse poema insinua aqui no momento de fechamento da obra que se chama Glaura, Poemas Eróticos de um Americano. Faz algum sentido para você isso? Pensa um pouco, lê um pouco, mas principalmente volta para olhar para a poesia. Vamos olhar para ela de novo?